Boa noite, igreja. Uma noite de festa, uma noite de alegria, uma noite de celebração dos batismos. Nós acompanhamos um pouquinho a história do Clay e da Tassi, uma história linda de transformação familiar. Graças a Deus. Vamos estar orando para começar a falar sobre a palavra que Deus nos deu hoje. Deus amado, Deus querido, eu me coloco diante de Ti, ó Deus, como Tua serva, Senhor, pedindo para que o Teu Espírito Santo esteja me direcionando hoje em tudo o que eu preparei para o Senhor, para trazer aqui para a igreja, Senhor. Esteja me usando, Senhor, me escondendo atrás da Tua cruz, ó Pai, para que eu possa transmitir a mensagem do Senhor para a igreja. Em nome de Jesus, amém. Hoje eu vou falar sobre um chamado para a santificação. O que a gente viu hoje, o batismo, é o início de uma caminhada cristã. A gente aceita Jesus através do Espírito Santo, decide começar a caminhada com Jesus, e a partir desse momento, que é de graça, é graça do Senhor, não tem preço, porque Jesus já pagou com o sangue dele pela nossa vida. Aí a gente começa essa caminhada cristã e começa um outro processo, que se chama santificação. Então, esse processo de santificação, a gente vai sendo transformado todos os dias, é tipo uma escadinha, todo dia dando um passinho, até quando? Até quando a gente lê a Bíblia toda? Não. Até a volta de Jesus ou até a nossa ida para a glória. Então, a santificação faz parte de toda pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É um processo para todos. Salvação é o primeiro passo na vida cristã e o próximo, depois de sermos salvos, é a busca da santificação e da maturidade espiritual. Maturidade, e essa maturidade traz também crescimento espiritual. É uma das formas, e uma das formas para buscarmos é através da santificação. O apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios 1 a 3, 1 Coríntios 1 a 3. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso e ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas desse mundo e fazem o que todos fazem? Então, aqui, Paulo estava falando para a igreja de Corinto e falando que eles estavam como crianças na fé. Ele tinha mais ensinamentos mais profundos para entregar para a igreja, mas a igreja não estava pronta para isso. E ser criança na fé não é algo ruim no início da nossa caminhada cristã. Não é, é normal. Deve ser, quando nós somos no início da nossa caminhada, nós devemos ser alimentados com leite. É como uma criança que nasce. Não tem como dar uma comida forte a uma criança que acabou de nascer. Precisamos de ajuda de outras pessoas para entender e buscar o conhecimento de Deus, mas se torna ruim quando decidimos não crescer. Quando a gente chega até certo ponto e fala, não, eu já sei, ou eu não quero mais me alimentar, ou eu não quero mais ir para a igreja, não quero ir mais para a célula, aí começa a se tornar ruim que você ou para ou declina. Às vezes até você já tem um conhecimento, está ali cheio do Espírito Santo, se você para de buscar a comunhão com os irmãos e para de se alimentar com a oração e com a leitura da palavra, o quê? Vai declinando na fé. Existem fases em nosso crescimento cristão que podemos comparar com o crescimento natural de uma pessoa. Vocês já pararam para pensar nisso? Primeiro é a fase de bebê, onde dependemos totalmente de outras pessoas para a nossa sobrevivência. Nessa fase, aceitamos Jesus, recebemos o Espírito Santo, mas precisamos de ajuda de outras pessoas mais maduras
para nos discipular, nos ensinar verdades bíblicas e direcionar caminhos que devemos seguir. Nessa fase, nos alimentamos do que outras pessoas nos fornecem. Nessa fase, a figura de um discipulador maduro é vital. É importante, por isso que a gente sempre fala de relacionamento discipulador aqui na igreja. Porque daí quando você está meio fraco ou não está entendendo algum texto bíblico, você vai procurar quem? Seu discipulador. E se ele não souber, ele vai procurar ajuda, esclarecer. Quando você estiver com dúvidas, que direção seguir, o que fazer, ele vai te ajudar, não tomar a decisão por você. Ele vai te ajudar a tomar as decisões. Depois vem a segunda fase. A segunda fase é a adolescência. Adolescência é aquela fase onde a pessoa já acha que é adulto, mas não tem dinheiro para se sustentar. Ela acha que é adulta, quer agir como adulta, mas não consegue ainda tomar todas as suas decisões, porque está na casa dos seus pais, no cristão, como é isso? Essa fase da adolescência, onde a gente já pode buscar o nosso alimento, começamos a entender muitos estudos sozinhos, buscar áreas e ministérios na igreja para a gente trabalhar, para contribuir. Ainda assim, precisamos de uma supervisão protetiva, para te proteger de você tomar as decisões erradas, como a gente faz com os nossos filhos. Precisa dessa supervisão protetiva de um discipulador, que nos direcione e oriente a buscar a alimentação e tomar as decisões corretas. E a terceira fase é a fase do adulto. O adulto pode ser mais velho, pode ser mais novo, mas é a fase onde nós estamos adultos, e nós somos responsáveis daí. Nessa fase, você é responsável pelas suas ações e pela busca do sustento espiritual. Aí você não vai ficar tudo pedindo para alguém orar por você, você vai ter que tomar suas decisões, você vai ter que orar mais, você já está mais maduro nessa fase. E nessa fase, além de buscar o seu crescimento, você precisa dar frutos. Os adultos, quando ficam adultos, eles casam e têm filhos. Então, a gente, maduro na fé, tem que dar frutos, tem que gerar filhos espirituais. Nessa fase, além de buscar seu crescimento, você precisa dar frutos. Investir e cuidar de pessoas que estão se achegando a Deus, muitas vezes através do seu testemunho. O seu testemunho, o testemunho da Tássia, o testemunho do Clay, eles vão gerar frutos na vida de outras pessoas que estão ao redor deles. Se você não amadurecer e não gerar frutos nessa fase, você poderá ficar insatisfeito com a vida cristã e vai começar a reclamar e ver defeitos em tudo ao seu redor. Nessa fase, você vai precisar de um acompanhamento de mentoria. Você vai procurar seu discipulador para prestar contas e pedir orientação e vai se tornar discipulador de alguém. Sabe aquelas pessoas que são sempre insatisfeitas com a igreja, daí começam a reclamar da música, reclamar do pastor, da pregação, porque eu falo assim, quem não dá fruto, dá trabalho. Muitos vão ficar bem furiosos, mas se você está dando fruto, você vai estar se preocupando com o quê? Com o crescimento da igreja em geral. Então, dar fruto faz parte da vida cristã. Se você muitas vezes está insatisfeito aonde você está, é porque você não está caminhando com alguém. Esse é o combustível, pelo menos para mim, é o combustível da minha vida. Isso que a gente viu, batismo é o combustível de você estar na igreja, servindo a Jesus e vendo vidas e famílias transformadas. Eu acho que isso deveria queimar. A gente deveria se gastar nisso, queimar no coração de todos que conhecem Jesus. Porque alguém um dia sentou e cresceu junto com você. Porque quando a gente discipula, a gente cresce junto com a pessoa. Então, pelo menos uma pessoa na sua vida, você deveria conduzir nesse processo para ver como é gostoso, como é satisfatório. Então, precisamos de maturidade para que possamos cumprir nosso chamado como cristãos e para que Jesus volte. Pois somos sua igreja e Jesus vem buscar uma igreja que seja madura. Ele vem buscar a sua noiva
a igreja que somos nós, e Ele não vai desposar uma igreja criança. Então a gente canta Maranata, a hora vem, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, mas nós estamos maduros para a volta de Jesus? A nossa igreja está pronta para a volta de Jesus? Então, isso que a gente tem que se questionar. Por essa razão, como igreja, precisamos amadurecer e dar frutos. Como já mencionei anteriormente, uma das formas de amadurecer a nossa fé e nossa intimidade com Deus é pelo processo de santificação. Mas o que é santificação? Quando que você fala assim, você lê na Bíblia, seja santos porque eu sou santo. Daí as pessoas falam, mas você é santo? Sim. Eu sou um filho de Deus, eu sou santa, sou justificada e estou me santificando todo dia mais. Sou perfeita? Não. E uma das coisas, em 1 Tessalonicenses, Wilson, quase eu me engasguei aqui com a palavra também. 1 Tessalonicenses, essa é a próxima para você. 4:7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Deus chamou a gente para ser santo, para ser santificado. Quando se fala em santificação ou ser santo, a primeira imagem que vem à nossa cabeça é de uma pessoa perfeita. Fecha o olho aqui, quem é santo para você? Às vezes vem até imagens que confundem com religiosidade, falando que essa pessoa vai interceder por você, ou aquela imagem vai interceder por você. Não é esse tipo de santificação que fala na Bíblia. Ser santo é ser separado. Nós somos imperfeitos, e até a volta de Jesus, nós vamos continuar sendo imperfeitos, mas menos imperfeitos a todo dia, em nome de Jesus. Vamos deixando as nossas imperfeições, os nossos pecados, e vamos caminhando na presença de Jesus para glorificar o nome dEle. O termo santidade, santo, santificação, santíssimo, santificado e outros termos bíblicos, partem de uma única palavra de origem semítica, que se chama kadosh, que no Antigo Testamento o termo era usado para separar pessoas e objetos para uso exclusivo no serviço do culto apresentado para Deus. Então, no Antigo Testamento, kadosh era o que era separado para Deus. Lá na tenda tinha os utensílios, os sacerdotes, eles eram separados para Deus. Eles eram santificados, eram santos. As pessoas ou objetos santificados para Deus eram de propriedades divinas. Os sacerdotes, o tabernáculo, o templo, os instrumentos do templo, os levitas, não poderiam ser usados ou efetuar algo que não fosse para o fim que fossem santificados. Se foram santificados para servir no templo, eles tinham que servir no templo. Para uso especificamente determinado. Exemplo, os levitas podiam apenas trabalhar no templo, eles não podiam cultivar terras, eles nem ganharam terra na tribo de Israel, porque a função deles era servir no templo. Os utensílios sagrados poderiam ser apenas usados para os cultos e rituais do templo. E um exemplo que a gente tem bem forte na Bíblia de uma pessoa que foi santificada, foi consagrada, foi Samuel. Desde o profeta Samuel, desde pequenininho, a mãe dele falou que ele ia ser consagrado ao Senhor, com uma fase lá de uns 3 a 5 anos, não sabe direitinho. Ele foi morar no templo e a mãe dele ia só visitá-lo, porque ele estava separado para o Senhor naquele lugar. E o uso do que era santificado para outros fins consistia em profanação. Então, se era consagrado para Deus e era usado para outra coisa, era profano. Então, e geralmente sofria uma punição ou destruição se fosse usado para outra coisa. Então, os utensílios que eram tirados do templo, se fossem usados para outra coisa, eram destruídos. Não podiam ser usados porque seriam profanos. E a ideia de santidade permeia por todo o Antigo e o Novo Testamento. Não ficou só lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento também vai falar sobre santidade e santificação. E o que significa santidade? Para a gente entender na prática. É a separação para um propósito sagrado.
Você foi separado para um propósito sagrado. E a santidade, na perspectiva do cristão, refere-se à separação do pecado e à consagração a Deus. Então, do que a gente tem que se separar? Do pecado. E o que a gente tem que consagrar a nossa vida? Para Deus, para honrar a Deus. E é um processo, viu, Tassi e Clay? Um processo, que vocês começaram agora um novo processo na vida de vocês. Terminou um processo, agora começa um outro processo. É uma jornada em busca de transformação, e essa transformação é moral e espiritual. Para refletirmos a imagem de Cristo em nossa vida, ou seja, devemos ser separados do mundo em nossa conduta. E o que significa conduta? Nós precisamos o nosso modo de agir, o modo de se portar e de viver tem que ser diferente do que as pessoas que não conhecem a Cristo. E o que tem que também ser transformado é o nosso caráter, a nossa índole precisa ser transformada. Buscando uma vida de retidão e amor. E por que nós devemos ser santos? Por que a Bíblia fala tanto em santidade? A gente viu que santidade é separado, mas e por quê? Porque a Bíblia nos instrui a viver em santidade. Na Bíblia encontramos mais de 62 versículos citando santidade e santificação. Bastante versículo, né? Mas eu queria trazer os versículos, mas daí eu vi, eram demais. Tinha 2, 3 horas aqui só de culto. E em João 17 a 19, vai falar assim, João 17 a 19. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Jesus falando que ele se santificou para que nós fôssemos santificados na verdade. E a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade. Aqui está como a gente deve ser santificado, lendo a palavra, mas eu vou ver isso um pouquinho para frente. Deus ordena para que sejamos santos. Em Levíticos 19:2 vai falar assim, Levíticos 19:2, sejam santos porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Somos filhos de Deus e devemos obedecer a Ele e buscarmos sermos parecidos com Ele em nossas palavras e ações. Não adianta só nas palavras, nas ações também. As pessoas estão nos observando como cristãos. E o nosso testemunho conta se nós vamos refletir ou não Jesus. Sem uma vida santa, não veremos a Deus. Está em Hebreus 12:14. Hebreus 12:14. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Não é possível desenvolvermos um relacionamento com Deus vivendo uma vida de pecado, pois os nossos pecados nos separam de Deus. Quando nos afastamos do pecado, nos aproximamos do Criador, permitindo que sua presença transformadora atue em nossa vida. Então, Deus não compactua com o pecado. Quando a gente está em pecado, nós estamos afastados da presença de Deus. E será que eu tenho pecado? Uma dúvida? E a Bíblia fala, todos pecaram. Todos pecaram. E se você diz que não é pecador, você é mentiroso. Também está lá na Bíblia. Não trouxe o versículo, mas está. 1 João 1:8. Ali, ó, o Everton. Nossa santidade é um testemunho poderoso para o mundo. Quando vivemos em santidade, refletimos a luz de Cristo, atraindo outros para a salvação através do nosso testemunho pessoal. É através da santidade e da santificação que temos uma vida plena em Cristo, pois podemos experimentar o perdão dos nossos pecados e a purificação em todas as áreas da nossa vida. Então, a santificação vai trazer o quê? Perdão para as nossas vidas e vai trazer purificação para a nossa vida. E como buscar a santidade? Primeiro, compromisso com a palavra de Deus. Eu acho bem bonitinha a caixinha de promessas, eu acho ela maravilhosa, mas você não pode viver só abrindo a caixinha de promessas e tirando um versículo da vez. Isso não é leitura e comprometimento com a palavra de Deus. Para você saber o que Deus quer para a sua vida, você precisa ler a Bíblia.
Ler, meditar e praticar a palavra de Deus. Meditar não é aquela meditação de esvaziar a mente. É a meditação de encher a mente com a palavra de Deus. Escolha versículos, decore versículos. Acho que os guerreiros estão fazendo isso. Decorando versículos, decore versículo, porque no dia que você estiver passando por uma provação, no dia que você estiver passando por uma dificuldade, esses versículos bíblicos vão te dar a direção correta. Então, compromisso com a palavra de Deus vai nos gerar santidade. A Bíblia tem muito a nos ensinar sobre santificação. Quando nos dedicamos ao estudo e aplicação de suas verdades em nossa vida diária, vamos viver uma transformação profunda. É o nosso alimento, então é diariamente que nós precisamos buscar na palavra de Deus o nosso sustento diário. Vida de oração é o segundo passo para buscar a santificação. Ter uma vida constante de oração. Ter vida de oração é essencial em busca da santidade. Cultivar uma conexão com Deus fortalece nossa dependência dEle e nos capacita a resistir a tentações e a vencer os desafios que enfrentamos. Então, quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. Isso é básico, mas eu sempre vou repetir. Quando nós lemos a palavra de Deus, Deus está falando com a gente. Então, por isso que os dois são super importantes no nosso viver diário. Quer ser transformado? Quer ser santificado? Básico. Leitura da palavra e oração é o começo para isso. O terceiro é comunhão com outros cristãos. O apoio e a comunhão com outros crentes são fundamentais. Em um ambiente de encorajamento, podemos crescer espiritualmente, compartilhar experiências e buscar santidade juntos. Eu sempre falo, Jesus vai buscar a igreja. Mesmo que a gente seja igreja individual, Jesus vem buscar a igreja universal, todo o universo, todos os crentes remidos em Jesus. Então, precisa estar em uma comunidade de fé. Para quê? Para crescer, para aprender. Quer ser santificado? Conviva com uma pessoa bem diferente que você em um projeto cristão. Vai ter atritos, como diz a Bíblia, que o ferro afia o ferro. Nessas diferenças, nós vamos se ajustando e vamos crescendo em comunhão com Deus. Aí a gente fala, vem Jesus, mas a gente não consegue nem conviver com os irmãos à nossa volta. Como que a gente está querendo conviver lá na glória? E esses dias foi pregado, e aqui na igreja, que o início da nossa vida cristã é aqui. Nós já aceitamos Jesus, a gente já está vivendo a eternidade aqui, porque a gente só vai fazer uma passagem para a eternidade lá no céu, mas aqui a gente já tem que viver como se fosse lá. E o quarto é arrependimento e confissão dos pecados. Eu acho que esse é o mais difícil e que pega todo mundo. E confissão dos pecados não é confessar para uma pessoa, não é confissão para um sacerdote ou alguém, é a confissão dos nossos pecados primeiramente para Deus, para nós sermos perdoados. Quando nós confessamos a Deus, nós somos perdoados. E quando, muitas vezes, a gente precisa confessar para o outro, para o irmão, para a gente ser curado. Porque a gente faz coisas que desagradam a Deus e depois aquilo fica nos culpando e o inimigo fica acusando naquelas áreas. E quando a gente confessa a um irmão maduro na fé, que nos ajude, que ore com a gente, nós vamos sendo curados. A prática regular do arrependimento e confissão a Deus e alguém de sua confiança é vital para todo cristão, pois traz cura e libertação para a nossa alma. Reconhecer nossas falhas e buscar a reconciliação com Deus nos mantém sensíveis ao Espírito Santo, permitindo que Ele continue a nos transformar. A santificação não é instantânea, é um estilo de vida e deve ser desenvolvido em todos os cristãos. Da mesma forma que não é a nossa glória, quando nós aceitamos Jesus, é o Espírito Santo trabalhando na nossa vida, a santificação é a mesma coisa, não é a gente, é o Espírito Santo trabalhando dentro da gente. A gente é tão sem poder
espiritualmente, que é o Espírito Santo que nos ajuda a enxergar o que a gente precisa mudar, porque por nós mesmos a gente não consegue enxergar. E daí tem o versículo que fala: sonda meu coração, me conhece, transforma, vê em mim alguma coisa em Salmos que desagrada. Se tem alguma coisa em mim que te desagrada, Senhor, me mostre, me revele. E foi a oração mais difícil que eu fiz quando eu aceitei Jesus. Eu tinha um medo. O pastor falou assim: vamos ficar aqui uma semana orando esse salmo aqui, para ver se tem alguma coisa em você que desagrada. E recém-convertida, mas eu tinha um medo que Deus mostrasse muita coisa. Mostrou, mas foi aos poucos. Ele não mostra tudo de uma vez só, porque a gente não dá conta. Então, por isso que é um processo, é uma jornada. Ele vai mostrando as áreas da sua vida que precisam ser transformadas, e se você for obediente ao Espírito Santo, você vai mudando essas áreas, até se tornar um cristão que seja espelho para outras pessoas. Santificação é uma jornada para ser caminhada em conjunto com a sua comunidade de fé, com a sua célula, com as pessoas que estão ao seu redor. Então, santificação em unidade fica mais fácil. Buscar santidade requer compromisso, mas os frutos desse esforço são uma vida que reflete a glória de Deus e impacta todos que estão ao nosso redor. Em Josué 3,5 vai falar assim: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Então, Deus falando para a gente: santifiquem-se, porque amanhã ou hoje o Senhor começará a fazer maravilhas em nosso meio. O Deus Todo-Poderoso quer operar maravilhas em nosso meio, no meio do seu povo, mas precisamos nos santificar primeiro. O uso do que era santificado para outros fins consistia em profanação. E hoje continua sendo a mesma coisa. Se nós somos separados para Deus, e se nós usamos o nosso corpo, a nossa mente, para não santificar a Deus, nós estamos sendo profanos e não estamos dando um bom testemunho. Deus hoje está nesse templo fazendo, nesse templo também, mas nesse tempo, fazendo o chamado para a santificação dos seus filhos. O Deus Todo-Poderoso, equipe de louvor já pode vir, o Deus Todo-Poderoso está nos chamando para ter intimidade com Ele, para o adorarmos com toda a pureza de coração. Esse Deus que tudo pode, que tudo vê, está nos chamando para iniciarmos uma jornada de amadurecimento e de santidade em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Se existe alguma área da nossa vida que a gente não entrega a Deus, o inimigo tem poder sobre aquela área, mesmo nós sendo cristãos. Reflita hoje. Quais são as áreas de sua vida que estão fora do padrão de Deus? Se essa área não é santa, ela é profana. Quais áreas que você precisa de santificação? Áreas do pensamento, área de atitudes, de palavras. Seus relacionamentos, como estão? Agora para a gente refletir. Baixe a cabeça, feche seu olho e pense. Como que estão os teus pensamentos? Como que está a tua atitude com as outras pessoas? As palavras que saem da tua boca estão edificando ou estão amaldiçoando alguém? Seus relacionamentos, eles são purificados e aprovados por Deus? Ou ele olha, fala aí, tem áreas na sua vida ainda que você precisa de purificação? Suas ações no dia a dia, elas glorificam a Deus? Você tem se omitido? A palavra de Deus fala em Tiago 4,17, vai falar assim: quem sabe o que deve fazer e não o faz, comete pecado. Você tem negligenciado algum chamado específico de Deus para a sua vida e ministério? Quais áreas você está se omitindo e não fazendo o que você foi chamado? E o domínio próprio, como que está? Você consegue ter domínio próprio nas situações? Ou você é aquela pessoa sem pavio que já vai estourando? Você tem deixado o Espírito Santo tomar conta dos seus desejos e do seu temperamento? Muitas vezes a gente se esconde atrás de um temperamento. Fala, não, eu sou assim, não posso mudar.
mas o Espírito Santo transforma temperamentos também. Você tem se quebrantado diante de Deus e permitido que Ele domine áreas específicas da sua vida? Seus sonhos estão alinhados com os sonhos e os projetos de Deus? Quebrantamento faz parte de um coração contrito, e Deus atende corações e vidas quebrantadas. Agora eu vou falar com você, se você ainda não conhece Jesus, se você veio aqui pela primeira, segunda vez na igreja e ainda não aceitou Jesus, o chamado também é para você, para se tornar filho amado e ativo no reino. Deus não precisa de agentes secretos, Ele quer filhos atuantes no reino de Deus. Se alguém que está aqui essa noite, que quer ter a sua vida transformada e que ainda não aceitou Jesus, não tem dúvida se é filho de Deus, se é filho amado do Senhor, eu queria que vocês continuassem de olho fechado e essa pessoa erguesse a mão. Se você tem dúvida sobre sua salvação, ou você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você está em casa, acompanhando pela internet, digite, quero Jesus, que daí a igreja entra em contato com você. Então, se você está acompanhando pela internet, escreve, quero ser filho de Deus, ou quero Jesus, que a gente vai entrar em contato com vocês. Então, eu vou fazer a oração de entrega de vida. Se você está em casa assistindo, se fala assim, Senhor Jesus, e se você aceitou Jesus aqui ou tem dúvida de salvação, repete comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, mas reconheço também que Jesus morreu e entregou a sua vida em meu lugar. E por causa do sacrifício de Jesus, eu hoje estou aceitando Ele como o único e suficiente Senhor da minha vida. Entrego a minha vida a Jesus e reconheço que Ele ressuscitou e que Ele vem me buscar. Se você fez essa oração com fé, saiba que você se tornou um filho de Deus. E o próximo passo para quem é filho é o quê? Começar um discipulado, começar a entender sobre a palavra de Deus, para você vir daqui a um tempo, se batizar, ter sua vida transformada, e daí começar um outro processo que se chama santificação. E esse processo não tem fim. A santificação é até a volta do Senhor Jesus. Vamos cantar e depois eu oro. Te adorarei, com meus lábios o teu nome exaltarei, minha vida entreguei em tuas mãos, eis-me aqui. Quando tudo se levanta contra mim e meus olhos não enxergam teus caminhos, tua destra sempre está a me guiar, guia-me. Majestoso, poderoso, és o Deus que tudo vê, o Deus forte, tudo pode, és o que venceu a morte.
te adorarei. Com meus lábios o teu nome exaltarei. Minha vida entreguei em tuas mãos. Eis-me aqui. Quando tudo se levanta contra mim e meus olhos não enxergam teus caminhos, tua destra sempre está a me guiar, guia-me. Majestoso, poderoso, és o Deus que tudo vê, o Deus forte, tudo pode, és o que venceu a morte. Seja o nosso Rei, prostrado diante do seu trono, somente o teu nome exaltarei. Exaltado seja o nosso Rei, coroado seja o nosso Rei, prostrado diante do seu trono, somente o teu nome exaltarei. Aleluia, Senhor. Poderoso, és o Deus que tudo vê, o Deus forte, tudo pode, és o que venceu a morte. Amém? Você crê que Deus, esse Deus poderoso, esse Deus forte, esse Deus que transforma vidas, transforma corações? Se você foi tocado em alguma área do que foi falado hoje no processo de santificação, se você quer ser mais parecido com o Senhor Jesus, eu gostaria que você viesse aqui à frente, porque Deus já vê tudo o que está acontecendo na sua vida. E o gesto de você vir aqui na frente vai falar assim: eu preciso da ajuda do Senhor em áreas da minha vida que precisam de transformação. Se você quer ter os teus pensamentos modificados, se você quer ter as suas atitudes modificadas, se você quer ter um coração mais puro, se você quer ter mais intimidade com Deus e quiser vir aqui à frente, a gente vai orar juntos para glorificar o nome do Senhor, que a nossa vida seja santificada. Então, se você sentiu nessa noite que você precisa ser transformado, vem aqui, como um gesto de falando para Deus: eu preciso da sua ajuda em áreas da minha vida. Eu quero ser transformado, quero ser modificado para honrar o nome do Senhor, para ser espelho de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor. Espírito Santo, obrigado por trabalhar nas vidas. Pai amado, Pai querido, nós te adoramos, te louvamos, glorificamos o seu nome, porque a sua palavra nunca volta vazia, Senhor. A sua palavra transforma a vida, transforma corações, traz à nossa memória todas as áreas que precisam ser mudadas, transformadas, ó Pai.
Estamos todos aqui, eu também estou diante de Ti pedindo, Senhor, transforma o meu coração, que eu tenha amor pela Tua palavra, que eu tenha compromisso com a oração, Senhor. Transforma áreas da minha vida que só o Senhor sabe, que eu tenho dificuldades, ó Pai, assim como todos aqui, Senhor, tem dificuldades em áreas específicas da vida deles, ó Pai. Esteja agora com o Seu Espírito Santo ajudando, Senhor, transformando corações, transformando vidas, ó Deus, que a nossa igreja receba, Senhor, do Senhor um avivamento, Senhor, através dessa santificação de vidas, ó Pai. Que todos que estão aqui hoje, Senhor, decidam que as suas vidas não sejam mais as mesmas, ó Deus, mas que sejam transformadas e santificadas pelo poder do Espírito Santo, porque não é na nossa força, no nosso entendimento, mas é pelo poder do Espírito Santo. Você que está aqui à frente, receba agora, no nome de Jesus, cura, restauração, perdão dos pecados e direção em todas as áreas, em todos os momentos da vida de vocês e da minha vida, e que vocês possam vir dar testemunhos do que Deus fez na vida de vocês e através de vocês, em nome de Jesus. Quem aceitou Jesus pela primeira vez, que está aqui, em nome de Jesus, não desista, prossiga, procure alguém para a sua vida ser testemunho para as pessoas que não conhecem Jesus. Amém, meu Deus, amém.